Já estou há 2 anos em Senegal, já estou aprendendo a fazer biquinho, parler français. Filho de Paraíba com mineiro falando francês, pense numa coisa dessa, né? Então a gente está lá servindo a Deus em Senegal agora, e estava preocupado com a escola dos nossos filhos, mas Deus abriu uma escola lá, só para filho de missionário da Missão EC, uma escola inglesa. Era Deus falando comigo: cuida do meu reino, que eu cuido dos seus filhos. Né? Deus tem nos surpreendido bastante, e eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Evandro, sua esposa Beth, que nos recebe ali com carinho na sua casa. Saíram até da outra vez do quarto deles para me dormir lá. Né? Então é uma bênção esse casal, e vou estar compartilhando um pouquinho, claro, e agradecendo essa igreja que está no meu coração, uma igreja missionária, que pode contar no dedo aí quais as igrejas que são missionárias. Então, que Deus abençoe os irmãos e essa chama missionária, né? Eu estou vendo que só está eu de paletó aqui, eu acho que eu estou pagando um mico aqui. Mas eu vou tirar isso aqui porque a coisa vai esquentar aqui. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida do nosso querido ali, desafio grande, ir lá para aquela terra. Então, irmãos, eu vim aí imito o pastor Valdemar, que é presidente da Missão Cairós, e onde ele vai, ele leva os livrinhos dele para vender, para ajudar as igrejas a ter visão missionária. E ele leva o panfleto também da missão, que está em 14 países. A agência missionária Cairós é uma das 115, mais ou menos, que tem no Brasil, então tem muitas missões, você pode escolher uma, e tem uma fichinha aí dentro. Por favor, não preencha essa fichinha. Eu preenchi, me dei mal, fui parar na África. Pastor Valdemar me enganou. Não, não vai doer não, não tem problema não. Se você preencher e quiser fazer um curso de 6 meses por correspondência, você vai fazer. Se você for aprovado, você vai 3 meses em São Paulo, ali na chácara da missão, fazer um treinamento, acordar 6 da manhã, cavar buraco, lavar banheiro, comer sopa de cabeça de galinha. Essa é a parte boa, né? 90 dias comendo sopa, e às vezes vem uma com a sopa de cabeça de galinha para testar o camarada, é com crista e tudo, irmão. A gente só arranca os dentes da galinha para facilitar um pouquinho. A gente come olhando para a comida, lá é diferente, você come a comida olhando para você. O pessoal chora, reclama, mas é só para testar a reação do cabra, né? Ver até que ponto ele pode suportar uma pressão. Isso não vai acontecer na África, não se preocupe, você não vai ter que comer cabeça de galinha. Um ratinho, um macaquinho, mas tudo bem. Mas não precisa comer também não, você pode dizer que não quer. Então tá aí, ou se você quiser receber essa informação, todo mês você preenche, me dá, ou entrega para o pastor Evandro, que ele também há muitos anos conhece a Missão Cairós e sabe do trabalho que está. E sobrou 2 livros ali, na verdade sobrou uns 7 de cada. Né? Um livro que me marcou muito a minha vida e mudou a minha visão missionária, do Oswald Smith. Esse homem aqui, Deus usou ele, a igreja dele teve, Igreja dos Povos nos Estados Unidos, em Canadá, ele teve 800 missionários que essa igreja enviou. Então, qualquer livro do Oswald Smith, irmão, nem que seja Como Engraxar Sapato, pode comprar que é bom, porque o cara, eu nunca vou escrever um livro desse, mas o que eu puder fazer para colocar na mão dos irmãos, é R$10, isso aqui é um lanche, né? Hoje em dia, e você vai ter um material bom na sua casa de missões. E tem um outrozinho pequenininho, fininho, escrito há mais de 200 anos atrás, esse livrinho aqui.
você tem que ler esse aqui de joelho, pedindo perdão a Deus, porque realmente é tremendo a leitura desse livrinho aqui. De vez em quando, uma sentada você lê ele. Então, de vez em quando, uma vez por mês, seria bom ter um livrinho desse e dar uma lida para acender a responsabilidade e a chama missionária. Então, parece que só tem uns 5 ou 6 livros de cada ali, que a gente leva, não para viver de livro, mas é para manter a visão missionária dos irmãos, né? Porque você fala aqui, pouco tempo, mas tem isso. E eu estou aí, vim com a minha esposa, meus filhos, dia 13 que vem, nós estamos retornando para Senegal. E o pastor Valdemar nos colocou também como líder da África, pela Missão Kairos. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos liderando 60 missionários na África, irmãos. Então eu estou com minha cabeça aqui, mas a cabeça está rodando. É tanta aldeia, é tanta igreja, é tantos missionários, e e-mail daqui, e-mail dali, resposta daqui, decisão. Tem um negócio de uma bola jogada lá na África agora. Ebola, né? E tivemos que fechar aquela clínica Querudung da Sônia. Sônia esteve aqui também, né? A gente trabalha junto. E por causa disso, muita pressão, alguns protocolos que a gente está tomando para evitar o risco de contaminação disso aí. Os países Libéria, Serra Leoa, está um caos, morreram já 3.000 pessoas em 5 meses, né? E está uma agonia, as empresas pararam de voar para aqueles países, gente quer sair, as fronteiras estão fechadas. Em Senegal teve um caso de Guiné-Conakry, um rapaz se contaminou, então por isso que nós fechamos, porque a gente atende muito estrangeiro lá naquele centro de saúde, mas ele foi curado. Estão em quarentena 37 pessoas que teve em contato com ele. Os missionários estão lá, todo dia eu estou conversando e trocando informações e vendo o que a gente faz. Tem um casal do México, que a gente trabalha com o pessoal latino do México, Equador, tem um casal de médicos do Equador. Então, o pessoal do México me escreveu e falou: pastor Joãozinho, você como líder lá, eu quero uma carta, um protocolo de que a missão está fazendo com os missionários lá. Então, evitar transporte público, apertar a mão de pessoas e vários protocolos que a gente está tomando para tomar coisa, mas a principal coisa é saber que Deus está cuidando de nós. Aleluia. Amém? Amém. Essa é a hora de ter fé, essa é a hora de mas você vai voltar? Mas se tivesse um caso desse aqui num país como o Brasil, você ia fazer o quê? É tua casa, é teu país, é onde você trabalha, é a escola dos teus filhos, a vida tem que continuar. É claro que eu não vou botar em risco, mas também lá na África também tem caminho direto para o céu. Amém? Quem quer ir para o céu aí, levante a mão. Amém. Quem quer ir para o cemitério hoje, levante a mão. Cemitério é a porta do céu, gente, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas o máximo que puder prolongar é melhor. Mas se o céu é tão bom e Deus quer o melhor para nós, por que Ele não nos leva hoje? Você quer ir hoje? Não. Se quiser, eu oro por você agora. Espera mais um pouquinho, né? É porque Deus tem um plano na tua vida ainda. Aleluia. Ele está te dando vida, está te dando saúde, está te dando força, porque Ele quer te usar. Aleluia. Eu creio nisso. Então, eu vim aqui reforçar um contrato com essa igreja por mais 3 anos para orar por Joãozinho Perninha. Amém? Não sabe, meu apelido é Joãozinho Perninha, né? Eu contei daquela vez aqui, né? Pisa no fundo, pisa no raso, né? Foi a injeção que eu tomei e Deus permitiu isso. Mas eu orei a Deus, Deus, ou cura meu pé, Senhor, ou cura minha perna, ou cura minha cabeça, né?
Deus resolveu curar minha cabeça. Né? Daqui a pouco Ele vai me dar um corpo glorificado, aleluia. Mas o que era uma desgraça, que era um problema, que eu tinha muita minhoca na cabeça, quando Deus curou aqui dentro, né? Eu passei a usar a desgraça, o problema, em bênção na minha vida. Amém? Deus faz a gente ter a capacidade de olhar com outros olhos o que é o problema muito grande. Mas aquele gigante Golias, os exércitos do Saul, tudo tremendo. Davi olha com o mesmo olho, mas olha o gigante pequenininho, aleluia. Então, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós somos curados por Deus, os problemas que não vão ditar a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus, aleluia. E nós vamos usar os problemas para isso. Eu passei a fazer isso, olhei minha perninha de outro modo. Falei, pronto, eu fui vendedor, e lá no Rio de Janeiro, quem tem um problema na perna, como eu, não paga passagem, e eu entrava pela porta da frente dos ônibus sem pagar passagem, né? Às vezes até uns velhinhos levantavam para me sentar. Até para fila de banco, não enfrento, maravilha, né? Dá folheto na África, tadinho desse perninha. Eu vou aceitar esse folheto aí, né? Passei pelas fronteiras de países lá com recursos da Missão Kairos, porque teve guerra, os países fecharam os bancos, foi tudo. E pastor Valdemar Joãozinho tem que ir lá em Senegal pegar o sustento dos missionários de Guiné-Bissau. E eu ia pela fronteira, voltava às vezes com recurso para 5 meses, né? Para não ir todo mês. E às vezes $30 mil. Não vou falar na cueca não, né? Mas, e passava pelas fronteiras da África, aqueles caras lá e tal, e eu com minha perninha, passa moço, passa, eu te ajudo. Nunca fui assaltado, nunca fui roubado. Eu falei, glória a Deus pela minha perninha, Senhor, aleluia. Deus sabe o que faz. Até para pegar ônibus, irmão, atravessar a rua, eu ponho a perninha, os carros param tudo. Se botar a mãozinha assim, melhor ainda. Irmão, tem que fazer uma limonada do limão, aleluia, né? Tem que usar a desgraça para ser uma bênção. Porque o rio, estou falando assim, porque eu estou curado aqui dentro, aleluia, né? E Deus nos aceita do jeito que nós somos, amém? Deus nos aceita. E quando eu pedi para Deus me curar, Deus falou, moço, um pregador falou, olha, Deus manda te dizer que Ele te aceita do jeito que você é, aleluia, e do que nós somos. E quando eu chegar lá no céu, eu vou, deixa para lá, abra a Bíblia aí, em Marcos, capítulo número 6, no versículo 30 até o 43, mas na verdade eu queria usar esse texto para ilustrar alguma coisa de missões, mas a minha Bíblia está em crioulo. Crioulo é a língua que se fala lá em Guiné-Bissau. Se você for para lá, você tem que aprender o crioulo. Foi uma moça solteira, 18 anos, que chegou lá e ela traduziu a Bíblia. Chegou solteira, morreu solteira. Irmã Isabel, eu fui no enterro dela lá na África, ela é lá da Inglaterra. Mas você não precisa morrer solteira, né? Lá a gente tem um projeto de vestido de noiva, né? Tem 30 vestidos de noiva. O pastor Evandro conseguiu mais uns 12 aí para mim, né? Para levar para a África. A gente aluga o vestido de noiva por 3 cadeiras para a igreja, irmãos. Até a ex-primeira dama do país foi lá na minha casa alugar vestido de noiva para a irmã dela. Olha só, né? Então tem 30 vestidos de noiva lá, com mais uns 12, dá uns 40 vestidos de noiva. Não é possível que você não caiba nenhum desses, né? E o noivo vem grátis lá também, não se preocupe. Tem muitos noivos na África, né? Está um pouquinho queimadinho. Irmãos, quando eu pensava que aqui tinha negro aqui no Brasil, irmão, quando eu fui para a África e eu vi que ali, o nosso irmão ali, eu vi que é tudo genérico aqui do Brasil, né? Lá é tudo original mesmo,
né? Uma benção, é azulzão, né? E espero que não tenha nenhuma câmera escondida aí. Mas eu me divirto lá naquela África. Essa passagem aqui era de uma multidão que estava com Jesus. Mas eu só vou ler o versículo 37 para a gente ganhar tempo. Eu vou ler em crioulo, vocês vejam aí. Mas Jesus responde e fala a eles: a vós próprio bodar eles de cume. Só a primeira parte do 37. Em português diz, vamos lá, 1, 2, 3. Jesus respondeu e disse para os discípulos: dai-lhe vós de comer. Dá a quem de comer? Voltando lá, a gente vai ver o contexto que Jesus estava ensinando uma multidão na margem de um rio, do mar. E muita gente, mas aquilo estava trazendo um cansaço aos discípulos. E Jesus falou: olha, a multidão aí, está muita gente, vocês estão cansados, vocês precisam de umas férias, eu vou dar um descanso para vocês. Vão pegar o Pedro, João, Tiago, pega os barcos aí, vão para outra margem descansar um pouquinho, que não é possível. Vocês estão muito cansados. E Jesus também, ele sempre quer que nós tenhamos um equilíbrio e um descanso de vez em quando. Amém, irmão? Amém. Pastor tem direito a um descanso de vez em quando? Missionário tem? Tem, muitos falam que vou descansar lá na glória, né? Mas a gente tem descanso. E Jesus estava preocupado com os discípulos. Entraram no barco, naquele tempo não tinha remo, e foi embora para outra margem do rio. Sair daquela pressão. Mas no meio da multidão, irmão, alguém tinha Facebook. E postaram lá que Jesus ia para outra margem do rio. E eles a pé chegaram antes dos discípulos na outra margem. Quando a canoa encostou lá, eles olharam a multidão toda do outro lado. Não sei, os discípulos não remaram muito rápido não, correndo, os caras chegaram na frente lá. Mas a Bíblia diz que Jesus cancelou as férias, cancelou o descanso. Olha, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles, mudou tudo. E vamos expulsar demônio daqui, né, Cida? Se Cida estivesse lá, ela chegou um bagaço ontem em casa, né? De madrugada. Ai, Jesus, estou cansada de expulsar demônio. Mas a gente, quando a pescaria está boa, irmão, a gente não quer saber se está cansado, se está frio. A gente quer jogar peixe para dentro do barco. Aleluia. Amém? A gente quer puxar a rede. Está vindo peixe. Não importa se está frio, se está calor, se o quê. Importante é trabalhar. E foi naquele clima que foi, mas Jesus aproveita todas as oportunidades para testar os discípulos, porque eles estavam no discipulado ainda. Só que o discipulado de Jesus não é as 13 lições dentro de 4 paredes, né? O discipulado dele, vão lá para a rua, vão lá para fora. É assim que ele discipulou os 12, no dia a dia, nas adversidades, nos problemas. E foi assim, e ele estava testando os discípulos, só que a hora foi avançando, e a multidão com fome, não tinha McDonald's, não tinha alimento para aquela multidão, e falaram-se de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns teólogos falam de 15.000 pessoas, gente, imagina 15.000 pessoas. Algumas traduções, 3 dias sem comer. Imagine uma criança com fome. Como é que não... Você já teve fome? Já chegou em casa com fome quando você era criança? Mãe, eu vou morrer! Criança não espera, grita, aquela agonia, aquele desespero. 15.000 pessoas.
Isso não foi na África. Na África tem um pastor, Lamine, que ele era muçulmano. Ele aceitou Jesus, se converteu adolescente. Hoje ele é pastor, que está pastoreando 2 igrejas. Aleluia. O pai dele, seu Tchutchu, olha o nome do cara, seu Tchutchu. Anota aí para você botar o nome do teu filho, seu Tchutchu. Seu Tchutchu, quantos filhos o senhor tem? 37. Falei, Jesus, fala o nome dos filhos do senhor, seu Tchutchu. Ele falou só 16. Esqueceu o resto. Imagina se seu Tchutchu estivesse lá, irmão, e contasse só homens, sem contar mulheres e crianças. Ia dar mais de 15 mil pessoas. Mas aí os discípulos, o que vamos fazer? Jesus deixou eles ter iniciativa para ver qual a solução que eles tomavam. A primeira solução dos discípulos: Senhor, vamos despedir a multidão para ir nas aldeias circunvizinhas e comprar e comer e se virar para lá. Jesus aceitou essa saída? Não. Você quer empurrar com a barriga? A responsabilidade é de vocês e vocês vão jogar para outro. Vê outra. Senhor, não temos 200 moedas de prata. Olha que 200 moedas de prata é quase 7 vezes mais o que Judas vendeu para trair Jesus. Era uma grana feia, era como trair Jesus 7 vezes, vender Jesus 7 vezes por 30 moedas de prata. 200 moedas de prata. Os discípulos falaram: Senhor, nós não temos recurso para alimentar essa multidão. Jesus aceitou? Não. Vê outra. E busca daqui, busca dali, vê o que tem, e naquela ânsia de ver o que tem, procura e vira um rapazinho com a merendinha dele e assaltar o menino. Por quê? Ou você acha que o menino entregou a Deus? Se fosse você aquele menino, você vendo 15 mil pessoas com fome, você com 5 pães e 2 peixes, você entregaria? Cara, se fosse eu ia me esconder. Vai dizer que você nunca comeu nada escondido, não dá para os outros. Você está rindo aí, mas você também já comeu muita coisa escondida para não dar para os teus irmãos. Por isso que eu falo que assaltaram aquele menino lá. Jesus, apresentamos, só tem isso aqui, 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus levantou para o céu, orou, mas antes disso, multiplicou, mas antes disso ele falou: ó, está muita bagunça. Dá alimento para 15 mil pessoas com fome, ou 3 dias sem comer, irmão, vira um pandemônio. Eu estive na África, na guerra, já vi chegar caminhão de gêneros para entregar à população. Gente, é um inferno aquilo lá. Se não botar ordem, vira pisa no pescoço do outro e todo mundo vai avançar e vai dar briga. Às vezes até aqui na igreja, no almoço, a gente vê os irmãos furando fila, jogar bandeja no chão e tal, imagina. E Jesus botou ordem, ó, senta de 50 em 50 e de 100 em 100. Quem se levantar não come. Todo mundo sentadinho na grama, grupo, organização, para poder distribuir. Jesus é sábio. E aí, orou, multiplicou, todo mundo sentado na grama, os discípulos entregaram tudo. Quantos ficaram com fome, irmão? Ninguém. A Bíblia diz que todos foram fartos. Aleluia. Mas ainda sobrou 12 cestos. O mesmo número de discípulos. 1 cesto daquele, irmão, era 1 mês de salário para os discípulos. Era Jesus ensinando a ele: cuida da minha obra, que não vai faltar dinheiro, pão e peixe para vocês. Aleluia. É a lição que a gente pode tirar desse texto. E agora, não são 15 mil famintos no mundo hoje. Faminto do pão da vida, que é Jesus Cristo.
Fala-se de 6 bilhões e 200 milhões de pessoas que, se Jesus voltar hoje, vão para o inferno. Num total de 7 bilhões, só 12% são evangélicos. E 6 bilhões vão para o inferno. Como que Deus está olhando isso lá de cima? Ele está esperando uma ação, uma reação da igreja dele aqui, minha e sua. E o que vamos fazer para mudar esse quadro e alimentar essa multidão faminta? Podemos falar: Senhor, manda os missionários americanos, dá a eles de comer. Empurrar, nós não temos grana, nós não temos condição para fazer isso. Será que Deus vai aceitar isso? Eu tinha um outro apelido, chamado de piolho de conferência missionária. Eu queria saber o que Deus estava fazendo no mundo. Meu sonho era participar do Comiban, que é um congresso de missões de 10 em 10 anos no mundo. Para vocês terem uma ideia, até no meu convite de casamento eu botei: faça missões. Missões é uma doença, irmão, contagiosa. Outro piolho ali, ó. Então, eu participei do Comiban na Espanha, irmão. Eu falei: Jesus, já posso morrer em paz. Meu sonho era participar do Comiban. Depois eu soube que teve uma outra conferência missionária de 100 em 100 anos, gente. Teve em 1800, depois na Alemanha em 1910, aonde estava discutindo como iria alimentar as nações com o pão e o peixe, como enviar missionário para as outras nações. Muitos queriam vir para o Brasil, para a América Latina, para a África, para a Índia, para os países do sul, porque não tinha igrejas, não tinha muitos missionários, tinha muitos famintos naquela época, e o pessoal lá da Europa, uns querendo mandar missionário, outros não. Olha, em 1910, há 100 anos atrás, eles estavam nessa mesma impasse que nós estamos de mandando alimentar as nações, faminta. Mas graças a Deus, alguns doidos lá resolveram vir para o Brasil evangelizar e dar o pão e o peixe aqui no Brasil, distribuir alimento para nós. E hoje o Brasil tem muito alimento, aleluia. E fala-se hoje no Brasil de 350 mil igrejas, gente. Enquanto lá na Espanha, pertinho da Itália, tem mais de 7 mil cidades sem uma igreja evangélica. Na minha cidade de São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro, só em São Gonçalo tem 7 mil igrejas, irmãos. Tem igreja, graças a Deus, porque em Senegal é uma mesquita muçulmana em cada esquina. E quem vai separar o joio do trigo é o Senhor. Deixa criar a igreja. Amém? Tem até igreja lá, uma do lado da outra, uma em frente à outra. Você olha assim, o pregador pregando lá e você daqui. Tá uma benção. Tem uma do lado da outra, escrito ministério lado a lado. Maravilha. Que Deus continue abençoando igrejas aí, porque é Ele que vai separar o joio do trigo. Deixa com Deus, no último dia vai ser melhor do que mesquita. Porque lá tem mesquita em cada esquina, e eu sou acordado todos os dias às 4 horas da manhã, com alto-falante nas mesquitas, é aquela zoeira, 4 horas da manhã, Allah Akbar, em árabe: acorda, venha orar é melhor do que dormir. Acorda a população toda de 95% muçulmano, e eu, crente, sou acordado também. A gente agora vai fazer um culto, domingo de manhã, o louvor, de 10 a 10h30, que a gente toca tambor. Os vizinhos tudo deu queixa na polícia para a gente parar de fazer barulho, estava incomodando. E o proprietário do imóvel falou: olha, ou vocês param de tocar tambor, ou me devolve o imóvel da igreja. E todo dia eu sou acordado às 4 da manhã. País 95% muçulmano, tomado pelo islamismo. A igreja perdeu o espaço,
Em alguns países, quando começou o evangelho, a Antioquia, Paulo e Barnabé foram enviados. Hoje a Turquia é proibida a pregação do evangelho. E agora, para a gente voltar lá, está difícil. Resgatar aquelas nações que foram perdidas por Satanás. E nesse congresso de 100 anos, Tóquio, Japão, a igreja japonesa, quis fazer um congresso 100 anos depois desse congresso, para manter, não deixar cair a chama missionária de congresso de 100 anos. E Tóquio 2010, fizeram um congresso mundial que todas as nações do mundo estavam olhando onde estão os famintos, onde estão aqueles que precisam do evangelho, como atingir, quais os países, e trocaram informação. E quem estava lá em Tóquio, na conferência de 100 anos, irmão? Piolho de conferência, Joãozinho estava lá. Fui para o Japão, irmão. Nem sei como eu cheguei lá. Só sei que eu cheguei, participei daquele congresso e fiz minha inscrição para o próximo daqui a 100 anos. Nunca ninguém participou de 2 congressos de 100 anos. Quando ele lê a ata, não tem ninguém lá para confirmar e assinar a ata. Porque daqui a 100 anos, irmão, a gente vai ter congresso com Abraão, Isaac e Jacó lá no céu, né? Nenhum de nós vamos estar aqui, nem o pastor, ninguém vai estar aqui daqui a 100 anos, né? Mas cada geração é responsável por sua geração. Cada um de nós tem que dar resposta e vamos prestar conta diante de Deus. E qual a desculpa que vamos dar? Os discípulos falaram que Jesus não aceitou, não temos dinheiro. Será que a igreja brasileira pode dizer que não tem dinheiro para enviar missionário? Quanto custa um missionário, Joãozinho? Lá na África, $500. Quanto é $500? R$1.200. Será que uma igreja não teria condições de botar R$1.200 por mês para sustentar um missionário? Tem ou não tem, irmão? Até eu creio, um irmão aqui, se quiser, falou: pastor Evandro, eu quero sustentar um missionário durante 1 ano. E vai conseguir, porque Deus tem dado, abençoado a nossa nação brasileira. Mas por quê não enviamos missionário? Fala-se de 6.000 missionários no mundo hoje, transcultural. Então, de 350 mil igrejas, quantos missionários tem fora? 6.000. Anota aí que isso vai cair na prova, irmão. 6.000. Por quê? A gente vai nas igrejas hoje, busca daqui, cadê o jovem? Pessoas que queiram ir para o campo missionário. Eu fui lá em Anápolis, num show lá, do camarada aí que 10.000 jovens. Quantos querem ir para o campo missionário? Nenhum apareceu. Por quê? Como vamos responder a Deus? Qual a desculpa que vamos dar? Porque Deus vai dar o galardão, é individual para cada um de nós. Amém, irmão? Vai ter uma fila lá no céu. Moisés, o que você fez, Moisés? Não, Senhor, eu deixei de ser chamado filho da filha de Faraó. Fui para o deserto, levei o povo de Israel, atravessei o Mar Vermelho. Deus vai falar: Moisés, você matou um cara que eu não falei para você matar. Então Deus sabe, a gente só vai contar as coisas boas, né? Mas Deus, Ele vai dar uma puxadinha na cordinha e falar: isso aqui está no disquete, aqui está no pendrive aqui, e você fez. A gente vai prestar conta diante de Deus, e Ele vai falar para aqueles: entra para o gozo do teu Senhor, aleluia. E é um por um. Atrás de Moisés está Abraão: Senhor, eu saí de Ur dos caldeus que tu mandaste para uma terra que ia me mostrar, e etc, etc. Tu me pediste Isaac, eu ofereci meu filho, e pá. Abraão, você contou uma mentirazinha também. Abraão, eu falei para você ir sozinho, você levou teu sobrinho. Deu problema. Entra, atrás de Abraão está quem? Está o pastor Evandro. Falei que ia me vingar dele hoje. E
pastor Evandro, e você? Não, mas Senhor, eu dirigi a igreja Ágape lá. Ah, mas eu não sabia falar. Falou, Moisés acabou de dar desculpa aqui, eu não aceitei. Ah, mas eu sou uma criança. Gideão também falou isso. Ah, mas eu não tenho saúde. E Joãozinho Perninha acabou de sair daqui. Então, o que a gente vai dar de desculpa diante de Deus, irmãos? Para estar correspondendo a esse desafio de alimentar a multidão faminta. Que nós possamos pensar nisso direitinho. E podemos ver, irmãos, que nós temos guardadinho 5 pães e 2 peixes, aleluia. Vamos apresentar diante de Deus. Cada um tem um talento aqui, Deus quer usar. Se Deus está usando um Joãozinho Perninha, imagina você, né? E quando eu me veio essa visão missionária, essa compaixão pelas almas e essa coisa missionária, e eu quis entregar minha vida para Deus, sem reserva, sem querer troca de nada. E eu me entreguei a Deus, e Deus, pela misericórdia de Deus, tem multiplicado os pães e os peixes, aleluia, e ainda está sobrando, aleluia. Deus não tem deixado faltar nada. Esses 17 anos de África, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, e eu sou feliz, aleluia, porque eu quero chegar lá no céu. Nem que eu chego pobre lá, mas eu quero chegar lá com muitas almas para a glória do nome de Jesus, aleluia. Foi a última mandamento de Jesus antes de ir para o céu, foi ide. Eu creio que a primeira pergunta que ele vai fazer quando chegarmos no céu vai: foste? Foste? Aí é a hora do bicho pegar, como disse. Aí a gente vai prestar conta diante de Deus. E a última palavra de uma pessoa, irmão, quando vai, uma pessoa quando antes de morrer e faz você prometer alguma coisa, você dá valor àquela promessa, àquela pessoa, né? Eu me lembro quando minha mãe, eu estava na África, eu sou o caçula de 8, e o maior problema do campo missionário, que é o mais difícil de suportar, é a ausência da família. Não é as 12 malárias que eu peguei, as bombas caindo, o calor, porque lá é quente. Cidade que eu ficava lá, fazia uns 15 graus. Mas é frio 15 graus. Não, irmão, é 15 graus abaixo do inferno aquilo lá. E sem ventilador, sem ar-condicionado, sem geladeira. Os 4 primeiros anos sem geladeira. Aí eu ia para Jesus, eu falei: Jesus, não dá, eu estou sem ventilador, sem geladeira, Senhor. Aí ele: eu sou o Senhor, eu não tive geladeira, eu não tive ar-condicionado, eu não tive. Por que você quer ter mais do que eu? Ah, Senhor, desculpa. Tem um abanador, né, Zé? Obrigado, Jesus, pelo abanadorzinho. E Deus nunca nos prova, irmão, além do que nós podemos suportar. Amém? Já dizia minha mãe: quando Deus arranca os dentes, irmão, Ele alarga a goela. É verdade. Quando Ele alarga a goela para o alimento. Pergunta só um banguelo aí se Ele não nos prova além do que podemos suportar, irmão. Eu não morri, meus filhos não morreram, e se morresse também, eu estava na melhor ainda. Eu tinha ido para a glória, tinha ido para o céu. Amém? Não sei se eu vou animar ou desanimar os irmãos aqui esta tarde a se envolver com missões essa manhã, né? Porque tem muitos que querem. Eu estou fazendo uma campanha aí, porque tem muitas aí fazendo campanha agora, caravanas: venha pisar onde Jesus pisou. Eu estou fazendo uma: venha pisar onde Jesus não pisou.
A empresa está falindo, ninguém quer. Quem quer ir para a África comigo semana que vem? Estou brincando, irmão, eu sei que vocês querem. Então, gente, vamos passar aqui algumas fotos que eu botei ali, o antes e o depois lá do trabalho que Deus está fazendo lá. Vamos botar aquela, família Araújo, para os irmãos ver um pouquinho. E lá na África, a gente também não tinha luz. Isso, agora estou me sentindo na África. Porque eu gastava, irmão, esses 15 anos sem luz. Eu gastava muita vela lá em casa. Era 80 velas por mês, pastor. Minha casa parecia até centro de macumba, cheio de vela pelos cantos assim, ó. E teve uma vez que acabou as velas lá, irmão. Eu procurando aqui, daqui, achei uma vela vermelha e preta lá. Falei, Jesus, acenda ou não acenda isso aqui? Irmão, acendi. O único santo que baixou lá foi o Espírito Santo, graças a Deus, né? E quando eu cheguei aqui, depois de 4 anos lá no escuro, eu fui no Extra fazer compra, irmão, e eu enchendo o carrinho de vela. Minha esposa, João, para que você está pegando vela? Eu falei, desculpa, pensei que eu estava na África, aqui não tem luz, né? E eu fui num sacolão, porque alimento lá na África, às vezes você ia para a feira, só tinha pimenta para comprar lá. Quando eu cheguei aqui, gente, fui no Hortifruti, sacolão, vi aquelas farturas que tem aqui no Brasil. Irmão, eu falei em mistério com Jesus, né? De agradecer a Deus como o Brasil está ruim, mas está bom, irmão, né? Então aí está minha família, Esté, Daniel e Samuel. Na verdade, era para ter só 2, Esté e o Daniel, porque minha esposa teve problema de pressão, eclâmpsia, e fez 2 cesáreas. E missionário tem plano divino, plano de saúde divino. Sabe o que é esse? Tem alguns na Bíblia que tiveram. Elias, por exemplo, tinha. Tem direito a remoção por carruagem de fogo, né? Esse plano divino é uma benção. E eu cheguei aqui, me deram esse plano divino, eu fiz uma operação aí de R$1,99 para ajudar minha esposa. Irmão, eu desliguei na terra, mas não desligou no céu. Veio Samuel. E eu liguei para o médico. Falei, eu paguei, poxa. R$1,99, mas paguei. Falei, doutor, a operação não deu certo não. E tem uma coisa, doutor, se for homem eu vou chamar de Vazek. Se for menina, vai ser chamada de Tomia. E se for gêmeo, vai ser Vazek e Tomia. Em homenagem ao senhor, tá bom, doutor? Bom, mas Deus é bom, pode passar aí. Olha só, no início, há 17 anos atrás, sem recurso, sem nada, igreja de palha. 17 anos depois, está a sede lá, no mesmo terreno, é o mesmo local, para a glória do nome de Jesus, aleluia. Estamos com 11 igrejas para a glória de Deus, aleluia. Deus tem multiplicado os pães e os peixes, aleluia, e alimentado a multidão lá, irmãos. Que coisa gostosa isso, pode passar. Olha o outro ali, a gente começou essa igreja debaixo do pé de manga, com fantoche. Eu fiz a PEC, minha esposa fez a PEC, então, irmão, lá tem mais criança que formiga na África. O lugar para ter criança é na África. E eles amam, quando a gente põe o fantoche, eles pensam que está vivo, e muitos começam a chorar. Eu vou em aldeias sem luz, sem nada, lá no meio do nada, irmão. As crianças nunca viram televisão, nunca viram luz, nunca viram nada. E quando eu chego lá, eles nunca viram um branco na vida, irmão. E eu chego com a minha perninha, vem cá menino. Ele sai correndo, mãe, ali é o diabo branco, mãe. Mas depois de um tempinho, irmão, eles já estão brincando com eles, fazendo carinho, falando a língua deles, é uma bênção. Mas a igreja começou assim. Hoje temos uma igreja nessa aldeia lá, aleluia.
o que está acontecendo? Um crente se converte, vai na outra aldeia, pastor, vamos lá na minha aldeia, a gente vai lá, faz um culto, 5 se converte, teve uma aldeia lá que 50 se converteram de uma vez. Tem que abrir uma igreja, está igual a Cida aí, tem que abrir uma igreja, vamos abrir, não pode deixar essa gente aí no tempo não. Olha, aí a outra, essa aí começou aí, ó, debaixo de uma madeira no chão, um tijolo e tudo de palha, mas começamos o primeiro culto foi esse aí, eu ensinando a Bíblia. Hoje está uma multidão adorando a Jesus Cristo nessa igreja aí, aleluia, Deus está multiplicando, pode passar aí. Essa é outra, batismo, Ponta Zé, nessa igreja aí Ponta Zé, que tinha um cara que se converteu, ele tinha 4 esposas, 4 mulheres, gente, e as 4 se converteram também, e eu estou querendo fazer um encontro de casal lá, vou ver se o pastor Leandro vai lá fazer esse encontro de casal lá, e o pior não é 4 mulheres, gente, o pior é 4 sogras. Eu nunca briguei com minha sogra, não tem nada contra a sogra, né? Esses 17 anos na África, nunca briguei com ela. Ela ainda não foi lá me ver ainda. E esse é o carro da missão, né? De Guiné, que depois o pastor aqui e essa igreja compraram um outro carro melhor do que esse lá para Senegal, e eu agradeço os irmãos aí. Mas é um carro que quem vai batizar, vai no conforto, né? Cabe 40 no carro, a gente só leva 39 para não encher muito, porque não tem muito cinto de segurança, né? Uma vez eu estava com essa turma aí atrás, indo para um batismo, irmão. Pastor, para o carro, que foi? Pastor, a tampa abriu, caiu igual boliche, assim, tuf. Gente espalhada para todo lado lá, eu falei, Jesus, tem misericórdia. A gente carrega muito defunto também no carro. O cara morre, vai lá e chama o pastor João. Eu virei papa defunto lá na África, lá, porque eu tinha carro, né? E era uma bênção. Nasce criança dentro do carro, já fiz parte. Irmão, você faz de tudo naquela África lá. E mais uma igreja. Essa aí é outra aldeia que falou que estava cansado de fazer cerimônia para o diabo. Eu tenho um vídeo deles pedindo. 1 ano depois nós estávamos inaugurando uma igreja nessa aldeia lá. Aleluia. Né? Pode passar? É o futebol. Quando eu vou, eu levo medalha de 1,99, né? Ouro, prata e bronze. A gente faz campeonato. Os que ganham vão até para a igreja de medalha para tirar onda lá, né? É uma benção. Eu preciso de técnico de futebol. Em Senegal nós temos 3 escolinhas de futebol. Em Guiné-Bissau também. Tem alguém bom de bola aqui nessa igreja? O pessoal está com medo de levantar a mão. Só tem pereba aqui, Jesus, tem misericórdia. Esse aí que é o Lamine, que é o muçulmano, que o pai dele tinha 37 filhos. Hoje ele é pastor de 2 igrejas, para a glória de Deus. Eu tenho foto do batismo dele, adolescente, irmãos. E ele está casado, é uma bênção hoje ele. Aí é Cabo Verde, Senegal, onde eu estou liderando cerca de 60 missionários. Então a gente vai muito nesses países, então tem vaga ainda. Em Cabo Verde são 4 ilhas com 5 igrejas. Total é 20 igrejas lá na África que a gente está coordenando. E ó, irmão, ore porque não é fácil, né? Lidar com gente, lidar com missionário. Missionário é os maiores pecadores do mundo, né? E não é fácil, mas Deus usa só pecador mesmo, né, irmão? Então, e Deus é bom. Pode passar aí. Aí, com o crescimento das igrejas, faltava obreiro. Então fizemos uma parceria de um seminário teológico e estamos formando obreiro. Hoje já temos 2 pastores nacionais, 7 presbíteros e 32 diáconos para a glória de Deus, que está apoiando a igreja que a gente está levantando. Mas esse seminário aí é só o sábado por módulo. E eu tenho uma parceria com o pastor Lia, um coreano aqui de São Paulo, que ele está pagando a passagem de um professor de teologia aqui. Ele dá metade da passagem. Então, se tiver algum professor de teologia que quiser ir para a África, ficar 3 sábados, dar uma matéria em módulo, você já tem a metade da passagem paga. Amém, irmão? Amém? Isso. Então, ore por esse seminário aí. Pode passar. Aí as escolas, são 4 escolas, com
600 alunos atualmente. A minha esposa lá, pode passar aí? E aí, olha quantos já foram batizados, irmãos, em 17 anos. 1.328 africanos batizados para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Então, Deus tem multiplicado bastante. Eu nunca pensei que Deus ia fazer isso lá. E a gente, evangelismo, vocês vão ver aí, eu sou chamado para fazer cruzada evangelística no país, marcha para Jesus. A última eu preguei há 3 meses atrás. Eu preguei, tinha mais de 10 mil pessoas na rua adorando a Deus. Pode passar aí. Aí a piscina lá de casa, gente. Cabe 10, mas eu só deixo 6 de cada vez para não encher muito, para não dar problema, né? Pode passar. Aí o vestido de noiva, que é o projeto que eu falei, e a gente também conseguiu 2 canoas, um motor, para os pais pescar e botar peixe para as crianças, que o Estado não oferece merenda em hipótese alguma, então a gente tem que fazer isso também. Pode passar. Aí é outra igreja, o início com criança, hoje está uma igreja enorme, de Salanca, são 11 igrejas, irmãos, que temos hoje, pode passar. Aí é o batismo da minha filha em Senegal, onde eu estou agora, né? Pode passar, em Cabo Verde, pode passar. Dentista também, ainda estou esperando o dentista. Eu falei com vocês que os caras arrancam dente sem anestesia lá. Eu consegui uma cadeira, está lá. Foi esse dentista uma vez só. Eu preciso de dentista para dar as férias lá, 15 dias, um mês. Se você conhecer um dentista, quiser dar as férias, vai dormir na nossa casa, vai ficar lá e vai arrancar dente. Ele levou anestesia e eu botei essa cadeira, uma em cada dia em uma aldeia. O cara, em 15 dias, gente, arrancou 240 dentes. 240 dentes. Você lembra que eu falei aqui do cara que arrancou dente sem anestesia? Então, professor da nossa escola, eu vi ele arrancando sem anestesia lá. Então, a gente precisa de dentista. Pode passar. Esse aí estava, essa foto aqui, o cara com corrente nos braços. Ele estava endemoniado e eles não sabem que Jesus expulsa demônio. Uma vez eu fui chamado, um muçulmano lá, para orar pelo menino dele, um adolescente com demônio. Eu olhei um bafo de gasolina no menino, eu falei, tio Dai, por quê? O que você deu? O menino está fedendo a gasolina. Não, pastor, aqui a gente dá gasolina para expulsar demônio. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, vai matar o menino. Porque ele não sabe. Esse aí fizeram um feitiço para ele, ficou endemoniado, irmão. A mãe dele, sem ter como cuidar dele, ele ficou violento, amarrou o cara, acorrentado literalmente. A sobrinha dele aceitou Jesus e me chamou para ir na casa dela orar pelo tio. Cheguei lá e eu vi essa situação deplorável dele na corrente. 6 anos na corrente, gente, arrastando essa corrente dentro de casa, preso num toco lá. Eu chorei. Começamos a orar e jejuar, porque há demônio que só sai com jejum e oração. Depois de 30 dias, eu pude abrir aquela corrente. Marcos aceitou Jesus como Salvador e ficou liberto até hoje, aleluia, né? Então por isso, irmão, que eu estou querendo que a irmã Cida vai tirar umas férias lá na África. Jesus, imagina essa irmãzinha lá, ia ser a festa de Jesus. E aí na hora de apresentar as crianças, o feiticeiro, na hora do batismo, o muçulmano põe nome nas crianças na hora. E quando ele se converte, ele leva a criança para se apresentar na igreja e deixa o pastor escolher o nome da criança na hora da apresentação. Irmão, está cheio de Joãozinho lá na África. Irmã, põe aí o coral das mulheres. Eu acho que da outra vez tem irmãos aí que está aí, não viram. E tem o último vídeo aí, Desafios da África. Como eu sou líder de todo o trabalho lá, eu fui em cada aldeia e vi algumas necessidades que precisava. Eu não faço isso na igreja. Talvez essa seja a terceira igreja que eu estou mostrando isso. É só com igrejas que eu conheço o pastor e sabe do trabalho, né? Mas só para os irmãos orarem por causa dessas necessidades que a gente tem. Pode passar e eu ponho o contato do Ademar. Essa aldeia, ali está a sala de aula de palha. Esses 2 banheiros aqui é das crianças vão, é de palha. É tiro-alvo esses banheiros aí, mas tudo bem. A gente precisa de 15 mil reais para as coisas e 60 reais para
o telhado da igreja que quebrou e pintar a igreja. Pode passar. Lá é muito pobre, irmão, então não tem muito disso. Mas essa escola aí, olha o telhado da cozinha. Essa cozinha industrial aí é para 180 alunos. 191 alunos que nós temos lá. 180. E essa panela que a gente faz comida para elas todas. E essa lenha aí, cada criança, quando vai para a escola, passa no mato e pega um pedaço de lenha, porque é o gás, é cozinhar com a lenha. Lá não tem fogão a gás. Então, a Karen, que é a diretora lá, falou: Joãozinho, eu preciso de 1.500 para consertar esse telhado. Pode passar aí. Essa é outra que precisa do muro. Pode passar. Esse é um terreno que a gente tem. Estamos no aluguel, num galpão abandonado do governo. Tem mais de 200 crianças. Ganhamos esse terreno, mas falta construir essa igreja. Eu preciso de 120 mil reais para construir uma igreja enorme lá, para mais de 500 pessoas. Amém, irmão? Eu não botei o valor ali, porque para não assustar os irmãos. Mas pode passar. Aí é outra que precisa, esse nacional aí, o Nelson, nós construímos uma casinha para ele, é dia 5, e fizeram um mutirão, o tijolo é de barro, água e barro. Então nós levantamos, mas falta ainda porta, janela e reboco. Com 3 mil reais a gente faz. Eu, além de cuidar dos missionários, eu estou cuidando dos nacionais, para ficar um pé de meio, uma aposentadoria para eles no futuro. O Nelson vai casar agora, mas ele já vai ter uma casinha para o nome de Deus ser glorificado na vida dele. Então eu estou tentando ajudar os nacionais a ter uma vidinha melhor também. Pode passar. Essa aí é outra igreja que precisa também de reboco, janela. Pode passar. Esse aí é o banheiro da escola. O banheiro lá é tiro-alvo, né, irmão? E esse aí, banheiro, Mariluz falou: Joãozinho, o banheiro está muito ruim aqui, preciso de 1.000 reais para consertar esse banheiro. Então, pode passar. Aí precisa de um aterro, 4 caminhões de aterro lá em frente à igreja e o muro. Pode passar. Aí é o carro da missionária que bateu, o Celeste, ele serve a equipe. Precisa de 1.400 reais para consertar o carro. Pode passar. Aí a igreja principal precisa de um gerador que queimou. 1.800 reais e 600 de uma escada lá. Pode passar. Aí é outra que precisa de uma sala de aula que as crianças não têm. 2.500 reais. Pode passar. Então, pode acender a luz aí, irmãos. Irmãos. Amém? Vale a pena fazer missões? Vale a pena, irmãos. Vale a pena apresentar os nossos pães e os peixes, e Deus multiplica, e ainda vai sobrar ainda. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Ore por nós. Se eu estou lá é pela misericórdia de Deus. Daqui a 3 anos, se Deus quiser, eu volto aqui na água para contar mais historinha, para contar o que Deus está fazendo lá na África lá. Mas se você quiser ir lá também, fique à vontade, faça o curso. Daqui a 1 ano eu estou te pegando lá no aeroporto para me ajudar lá. Amém? Amém? Pastor, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus aí. Aleluia.